quem não me conhece, eu sou Márcia Fernandes, diretora-presidente da Fundação. A gente tem aqui algumas pessoas da equipe também, e o André Natali, diretor de investimentos, diretor executivo, também vai falar um pouquinho antes do nosso convidado de hoje começar. Quero agradecer as presenças, então muito obrigada. A gente vem tentando vários horários aí, então hoje pegou um pedacinho do horário do almoço, espero que todo mundo tenha conseguido enfim, se organizar para ter almoçado antes, né? Temos uma horinha de bate-papo aqui, então se programem para ficar conosco aqui essa hora, tá? E como eu disse um pouco antes, eu não vou perder a oportunidade de aproveitar a junção de amigos aqui e pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais. Então, a Fundação está no Instagram e no Facebook. É uma oportunidade muito bacana de vocês acompanharem o que vem acontecendo sobre, enfim, temas sobre o seu plano, sobre a fundação e principalmente sobre educação financeira. A Carolina da Fundação acabou de colocar o link para quem quiser já fazer a inscrição e começar a nos seguir, tá? Com o nosso programa aqui, a Jornada do Investidor é um programa que se junta a outras iniciativas de educação financeira da Fundação Promon. É um tema muito importante para a gente hoje e que a gente tem dado prioridade ao tema, né? Tem veiculado até nas mídias, né? A importância das pessoas terem educação financeira de uma forma geral para entender, né, movimentos que vêm acontecendo com os investimentos e principalmente se preparar melhor para o seu futuro, né, no pós-carreira, principalmente. A jornada traz encontros mensais, a gente já essa é é o 26º painel, então já temos mais de 2 anos de programa. São encontros mensais, sempre nesse formato, né, de bate-papo e online, e a gente sempre traz um especialista que é da rede de relacionamentos da Fundação Promon, tá? Então, e o objetivo aqui é o de disseminar conhecimento, trazer reflexões, enfim, falar sobre temas que estão muito em alta e que faz parte desse contexto de educação financeira. Quero que vocês assim se sintam à vontade em participar através do chat. Tá valendo colocar dúvidas, comentários, enfim, sugestões, qualquer coisa que enriqueça essa horinha que a gente tem para né, não deixar o Giancarlo no monótono, a gente busca interação através do chat. Então, fiquem à vontade para participar. O evento de hoje, ele traz a discussões 2 temas bastante instigantes, né, do mundo atual, assim, que tem nos interessado muito. O primeiro é a longevidade, né? Então, vamos viver mais, todos nós sabemos disso, ou pelo menos trabalhamos, né, e buscamos ter uma vida para propiciar essa longevidade. E o outro tema é a inteligência artificial, né, que pode em alguns momentos nos assustar, mas pode também nos trazer muitos benefícios. Mas como é que esses 2 temas se conectam, né? Longevidade e inteligência artificial. Então, hoje aqui a gente vai ter uma rica discussão sobre o impacto da inteligência artificial no processo de envelhecimento e que cuidados precisamos tomar para nos beneficiar da conexão desses 2 temas. O nosso convidado especialista de hoje é o Giancarlo Giacomini Germani, da consultoria Mirador, uma consultoria que tem um relacionamento bem próximo à Fundação Promon. Vocês já receberam um currículo do Giancarlo, é um profissional muito renomado e reconhecido no segmento de previdência complementar. Então, gente, aproveitem da experiência dele, né? A gente tem uma hora aqui da generosidade dele, trazendo assim e aportando seus conhecimentos. Então, vamos aproveitar bem esse momento. O André vai dar mais detalhes sobre o currículo do Giancarlo, né? E fica aqui o convite, como eu falei, para vocês incluírem no chat seus comentários e poder fazer disso um bate-papo mais dinâmico, tá? O André, ele vai buscar oportunidades ao longo do bate-papo
para intermediar os comentários que foram feitos, as perguntas que foram feitas, inserindo-as no meio da conversa aqui. Então, é isso. Boa apresentação a todos. André, por favor, sua introdução para a gente poder passar para o Giancarlo, então. Muito obrigada. Então, obrigado, Márcia. Para mim, você fez uma introdução bastante completa. Me resta agradecer aqui o Giancarlo pela disponibilidade. A Mirador é um parceiro importante da Fundação Promon, tem estado conosco nos últimos anos para projetos específicos, sempre associados à parte atuarial, a parte das reservas matemáticas, e é uma satisfação ter você com a gente, Giancarlo. O seu currículo foi divulgado, mas acho que vale destacar que você é atuário, pós-graduado em finanças, diretor executivo da Mirador, presidente do Instituto IBA, né, no Instituto Brasileiro de Atuária, é membro do Comitê da América Latina da Society of Actuaries, a maior associação atuarial do mundo, com mais de 30 mil atuários. E o ano passado você foi reconhecido pela revista Investidor Institucional com o troféu Benchmark como melhor consultor atuarial do Brasil. Então, parabéns por isso. E, para fechar aqui a minha introdução, incentivar que as pessoas interajam e coloquem comentários, perguntas no chat, e a gente vai procurando endereçar ao longo da apresentação. Não sei se todo mundo reparou, os painéis estão mais curtos, quer dizer, a gente fazia 1h30 de painel, de uns 2 ou 3 meses para cá, a gente tem procurado fazer painéis de 1 hora de duração, então, para dar essa dinâmica, essa agilidade. Então, aproveitem. Giancarlo, de novo, obrigado. Já passo para você a palavra. É o segundo painel, já te falei sobre inteligência artificial consecutiva. Então, o painel anterior, a gente falou de IA mais voltado para o mercado financeiro, e agora a gente vai falar de IA na linha do envelhecimento e das questões atuariais. Então, obrigado de novo. Posso assumir aqui, André? Por favor, a palavra é tua. Legal. Deixa eu subir aqui a apresentação, então. Muito bem, então, muito obrigado. Obrigado pelo convite, momento especial de estar compartilhando aqui com a Fundação Promon. Momento de pensar no futuro. Essa é a proposta aqui que a gente vai trazer algumas provocações da nossa palestra. Todo mundo que está aqui pensa no futuro, pensa em como vai estar mais lá na frente, como tem que se preparar, e é isso um pouquinho do que a gente vai abordar durante a nossa palestra, né? Então, eu sou o atuário, poucos devem conhecer essa palavra, esse profissional. Então, o que é o atuário, né? O atuário é um profissional que atua com gestão de risco, mistura muito de estatística, matemática financeira, faz projeções, faz simulações. A gente tenta projetar os cenários da gestão de planos de previdência nesse nosso contexto aqui. Então, esse é o objetivo aqui do atuário, é tentar pensar sempre os desafios que tem na gestão financeira, na acumulação de poupança, e ajudar as pessoas, as entidades de previdência, a pensar em como organizar de uma forma adequada para cada um, né? Como a gente consegue se organizar aí para o futuro, que muitas vezes ele nos traz surpresas. Então, um pouquinho que a gente vai trabalhar aqui é que surpresas boas que a gente está tendo no assunto longevidade, né? Então, os primeiros itens que eu queria trazer aqui na nossa palestra é exatamente como tem melhorado a questão da longevidade, principalmente aqui no Brasil, em que a gente teve já um passado, uma longevidade que não era tão relevante. Se a gente pensar nos anos 40, os anos 50, a expectativa de vida das pessoas em média era 50 anos de idade, 60 anos de idade. Hoje a gente acompanha uma população muito mais longeva. É normal a gente estar acompanhado de pessoas com 80, 90 anos de idade hoje em dia. Então, o público com 60 anos ou mais hoje no Brasil já alcança mais de 32 milhões de pessoas. E o que é mais interessante? É a qualidade de vida que está vindo junto, né?
São pessoas que têm energia, que querem aproveitar a vida, que elas usam essa idade adicional de expectativa de vida com muito consumo, viagem, atividades em geral, assim, que fazem a economia do país também se movimentar. Então, isso é uma energia interessante que vem, a expectativa de vida e uma capacidade da gente poder usufruir muito bem. E aí aquela ideia antiga dos idosos, que o idoso, quando ele chegar na idade lá de aposentado, ele já não vai ter uma condição de usufruir muito bem aquele momento novo de vida dele, por exemplo, quando ele aposenta. Isso já não é mais uma verdade. Então, a gente tem muita energia, a gente tem muito engajamento social, isso tudo cada vez vem se mostrando. Os estudos nos trazem muitas informações de como é importante, inclusive, para ampliar o conceito de longevidade, né? E aí, para falar sobre esse futuro, eu queria já fazer uma brincadeira aqui com vocês, que a gente vamos pensar que a gente está administrando aqui um grande avião. Um grande avião, a gente está aí com Airbus, que eu estou aqui em Porto Alegre, hoje aqui está frio, está 10 graus, né? Já faz um mês que Porto Alegre está bastante frio. Então eu quero fugir aqui de Porto Alegre, eu quero combinar com vocês para a gente fazer uma viagem para Angola, lá para Luanda, lá na África. E a gente preparou o nosso avião, então, para fazer essa viagem juntos aqui. E aí, na hora, como todo atuário, a gente veio organizar essa viagem, a gente verificou que a gente precisava 24 toneladas de combustível para fazer essa viagem. Então, preparamos o nosso avião, está todo mundo confortável dentro do avião e vamos iniciar a nossa jornada. E essa é uma jornada como se a gente estivesse entrando no nosso avião da expectativa de vida aqui. A gente está fazendo um caminho, está traçando assim a evolução da nossa expectativa de vida com o tempo, e esse nosso avião está chegando cada vez mais próximo do nosso destino, né? Uma expectativa de vida que a gente tinha imaginado. Mas imaginem que aconteceu um terremoto, tá? Aconteceu uma coisa inesperada, e felizmente para nós a expectativa de vida ela vem se ampliando, né? No nosso caso aqui, o nosso continente africano ele se distanciou. Qual é o ponto aqui? Que o nosso avião vai ter um gap de cobertura. Onde a gente tem no conceito de longevidade uma coisa boa, quando a gente começar a entender o nosso planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, essa coisa boa ela começa a ser um problema a ser pensado. Como é que a gente vai agora completar uma jornada que vai ampliar, né, o período em que a gente vai estar nesse avião, se a gente não se preparou, a gente não tinha um plano B, a gente não tinha um backup, tinha talvez ali um backup de combustível, a gente tinha como parar no meio do caminho, a gente tinha como pedir para um outro avião nos ajudar para complementar combustível. Como é que a gente vai se preparar agora para esse novo desafio? E é aqui que eu quero fazer a conexão. Então, quando a gente tem a melhoria da mortalidade, quando a gente fala que melhoria na mortalidade é as pessoas viverem mais, morrendo menos, né? A gente vive mais. E essa elevação, por consequência da expectativa de vida, qual é o impacto financeiro para nós? Como é que a gente vai se preparar para esse impacto financeiro adicional, para essa jornada a mais que a gente vai ter que fazer agora dentro desse novo contexto? Para a gente poder entender como é que a gente chegou hoje, no século XX, século XXI, os anos 2025, que a gente já está chegando, a gente não simplesmente começou a viver mais. A gente vem em um processo evolutivo de melhoria na saúde, melhoria na medicina, melhoria na expectativa de vida. A gente vê que nos anos 50, 60, a gente começou a ter ganhos relevantes. Se a gente começa a olhar curvas matemáticas, a curva vem vindo devagarzinho, vem aumentando, e daqui a pouco ela começa a acelerar o processo de aumento da expectativa de vida. Então, essa aceleração aqui, ela é muito importante para a gente entender o quanto a ciência vem nos ajudando a acelerar o processo do aumento da expectativa de vida. E no Brasil não ficou diferente do resto do mundo. A gente vem observando esse aumento da expectativa de vida, e que é muito bom para todos nós. Mas e daqui para frente? A gente vai continuar aumentando a nossa expectativa de vida? Se a nossa expectativa de vida era 50, 60, passou para 70, está chegando a quase 80 anos hoje. A gente ainda vai com a nossa expectativa de vida aumentando quanto?
quantos anos a mais? Isso a gente não sabe muito bem, porque esses aumentos aqui, eles podem ser mais acelerados, eles podem ser menos acelerados, mas continuarem acontecendo, ou ainda a gente passar a ter uma estabilidade maior, ter uma curva mais retinha, em que a expectativa de vida aqui ela passa a ser mais parecida com o que a gente está hoje, aumentando gradualmente. Esse é o grande desafio, inclusive da ciência. O quanto mais vai acelerar o processo de aumento da longevidade. Se alguém tiver essa resposta, já coloca aqui no chat que essa é a resposta do milhão. Essa resposta hoje a ciência não consegue trazer para nós. O que a gente sabe, e dentro dos estudos, é que existe um processo ainda de melhoria da expectativa de vida que a gente vai enfrentar, felizmente, para todos nós. Mas esse aumento da expectativa de vida, ele não está relacionado apenas à ciência. Então, aqui a gente tentou organizar, de certa forma, que a gente possa entender o quanto a gente está influenciado pelo exterior e quanto a gente está ajudando no processo de aumento da expectativa de vida, individualmente. Tá? Então, num aumento de longevidade, numa expectativa de vida que se amplia no nosso horizonte, a gente precisa entender que as nossas escolhas, o nosso estilo de vida influencia em sim quanto é que a gente vai viver mais daqui para frente. Então, as nossas escolhas pessoais vão ser relevantes. Há fatores socioeconômicos, né? E a gente observa também que quando eu tento pegar a questão da longevidade e a gente diz assim, fatiar por eventos, o nível de educação das pessoas é uma variável importante que trata sobre as pessoas que estão vivendo mais. Elas têm mais conhecimento, elas entendem o que faz diferença para elas se prepararem para o futuro. Então, também a questão de educação é muito importante. Entrando na questão de saúde, as crises metabólicas, controle de peso. Então, a obesidade é um fator que influencia muito na expectativa de vida. A gente ouve falar muito que os Estados Unidos é um país com uma expectativa de vida muito grande, mas a questão da obesidade vem afetando, inclusive reduzindo, em alguns anos, essa questão relacionada à longevidade. Isso passa a ser um problema dentro de uma nação inteira, ter que tratar isso para dar uma condição melhor de expectativa de vida, né? Doenças específicas, a ciência conseguir identificar doenças específicas, buscar tratamentos e oferecer esse tratamento dentro da nossa sociedade também é importante a gente poder ter investimento em pesquisa e poder ter capacidade de fazer testes adequados com essas medicações e tratamentos, né? Monitoramento de dados de saúde, e a gente vai podendo, com o tempo, guardar informações sobre como é que a gente vai vivendo e essas informações seriam utilizadas para melhorar o nosso ambiente de expectativa de vida. Gerociência também está relacionada a entender os nossos hábitos, informações e tratar de forma preventiva, inclusive, doenças ou hábitos que a gente possa estar trabalhando. A melhoria com os dados e tecnologia, que a gente vai ver questões interessantes que podem ser apropriadas, principalmente com a IA, e ainda questões influências externas, né, que a gente pode aí tratar desde questões, por exemplo, de trânsito e outras coisas mais que acontecem no nosso dia a dia. Inclusive, eu estava vendo ontem, teve uns dados sobre o trânsito de São Paulo. Eu estou em Porto Alegre, mas a gente sempre vê a questão do trânsito de São Paulo sobre as motos, né, que foram criadas as pistas de moto e quanto isso reduziu o nível de óbito no trânsito paulista. Então, a gente tem que entender que desde as nossas escolhas, desde o que a gente traz no nosso DNA, desde o nosso contexto, isso tudo vem influenciando o aumento da expectativa de vida. E aí, dentro do ambiente ainda da evolução da ciência, a gente tem questões da inteligência artificial que vão mexer na nossa saúde preditiva e personalizada, com tratamentos específicos, os equipamentos que a gente usa hoje, anelzinho, relógio, pulseira, questões que o pessoal, os atletas todos, a gente vê usando aquelas questões de frequência cardíaca, né? Que vão influenciar na nossa expectativa de vida. E aí aqui eu queria trazer então alguns exemplos bem práticos para vocês do que a gente vem acompanhando. Então, sobre esse aspecto da saúde preditiva e personalizada, como é que a inteligência artificial começou a entrar na nossa vida? Como é que ela começou a influenciar
para que a ciência também possa evoluir num processo mais rápido. Então, quando a gente entra num tema relacionado a diagnóstico precoce de doenças, a gente vê o uso intensivo de inteligência artificial para analisar as imagens médicas e detectar doenças. Então, hoje, o olho humano já não consegue ter o mesmo nível de precisão do que as inteligências artificiais na hora de comparar imagens. Sem contar o volume de processamento que acontece dessas imagens, desses diagnósticos que podem ser trabalhados pelas IAs em relação ao que a gente consegue hoje com os humanos, né? Então, está acelerando muito esse processo de diagnóstico das doenças, identificar os estágios iniciais, de, por exemplo, de câncer, de Alzheimer, doenças cardíacas, nessa capacidade de olhar os nossos exames e comparar com uma base imensa de outros exames, as inteligências artificiais já conseguem perceber diferenças e indicar, olha, observa que isso aqui pode ser um ponto a ser estudado, um tratamento que talvez tenha que ser pensado para esse paciente. As intervenções mais eficazes e menos agressivas, então que a gente consiga ter uma melhor precisão do diagnóstico e achar a medicação mais adequada para aquele nosso perfil, e aí a gente ter uma melhoria na longevidade, com detecção antes do que a gente pode ter de doença, quando detectar, ter um medicamento mais preciso e a gente ser menos exposto a efeitos colaterais de tratamentos, né? Então, hoje, isso vem aumentando a questão relacionada à longevidade, mas principalmente a qualidade de vida na longevidade, né? E o outro item, que também está mais ou menos na mesma linha, é a relação da medicina de precisão, que também com a mesma lógica de fazer grandes análises de dados genéticos, de históricos médicos, de hábitos das pessoas, poder entender como isso está relacionado, identificar esses hábitos com doenças desse público que está sendo analisado e dizer assim, olha, a inteligência artificial indicar tratamentos que parecem fazer mais sentido para aquelas determinadas doenças. E aí a gente poder ter esse tipo de indicação pela própria inteligência artificial e aí os pacientes terem os tratamentos mais eficazes, menos invasivos e, inclusive, com melhor utilização de recursos financeiros. Melhor indicação para a compra de remédios, melhor indicação de uso de tratamentos, de equipamentos que vão ser utilizados para usar os recursos financeiros que a gente sabe que não são infinitos, né? A gente precisa também otimizar essa questão no âmbito da saúde. Então, esse é um exemplo de como a inteligência artificial veio para acrescentar valor na nossa análise de expectativa de vida. Um outro ponto importante é também com o convívio. Existe um dos fatores relevantes no aumento da expectativa de vida, que é a questão do relacionamento social, ou ainda do contexto das pessoas, às vezes, estarem dentro de casa, fechadas, não terem relacionamento com pessoas, e acontece um acidente e às vezes a pessoa fica lá um dia inteiro sem receber uma visita, sem ter uma assistência. Isso pode atrapalhar muito a questão de saúde, né? Então vem aumentando esse conceito de assistência por IAs e outros equipamentos, né, no nosso dia a dia, que vem também ao encontro desse processo da melhoria da longevidade. Então, hoje, a gente vê robôs interagindo com os idosos, oferecendo companhia e estímulo mental. A gente sempre brinca, não, isso já está muito avançado, isso já é muito Jetsons, né, para quem olhava desenhos. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem Alexa em casa? Talvez vários de vocês vão dizer que já tem Alexa em casa, já conversam com ela. Às vezes pede para ela contar uma piada, uma história, ou contar um fato do dia, né? Então a gente acaba tendo algum tipo de interação já com alguns robôs, com estímulo, né? De poder. Eu não tenho alguém em casa para conversar, mas eu já tenho um robô que, de certa forma, cria uma interação para eu poder me relacionar, né? A gente também tem questão dos robôs que ficam acompanhando sinais vitais, garantindo bem-estar.
algumas questões de robôs cuidadores que avisam os familiares em caso de urgência. No ano passado, no congresso do IBA, a gente teve um robozinho que ficava dentro do congresso do IBA, passeando, contando sobre as palestras, conversando com as pessoas, interagindo. Então, dentro de um evento aqui no Brasil, num congresso bastante simples, a gente já vê a possibilidade de ter um robô contando sobre os assuntos relacionados àquele congresso. Então, hoje, no dia a dia, também a gente pode ter ferramentas desse tipo que ajudam a identificar e avisar familiares no caso de alguma urgência, né? A gente tem também detectores para acidentes. Algumas empresas hoje já utilizam algumas pulseirinhas que elas identificam se a pessoa caiu, se ela está imóvel, e ela manda um bip, ela faz uma ligação, uma chamada para familiares, para contatos importantes. Às vezes é para uma central que dispara esses avisos, né, para os familiares. E ainda também essa questão de poder conversar e poder ter uma interação com esses robozinhos que hoje a gente fala na Alexa, fala nessas outras ferramentas, mas a gente percebe que existe uma intenção forte da ciência, das empresas de tecnologia, de criar cada vez mais essa interação no nosso dia a dia. Outro ponto importante do envolvimento da inteligência artificial na aceleração do processo de aumento da longevidade está na descoberta de medicações novas. Então, o uso da inteligência artificial com bases enormes de informação facilita a identificação, por exemplo, de novos compostos para a criação de medicina nova, né, de remédios novos. Então, como é que funciona hoje esse processo de descoberta de produtos novos para a medicina? Essas IAs, elas juntam muitas informações e fazem várias simulações. Ela pega o dado e joga em modelos de simulação e testa que tipo de dados fazem em relação com aquele teste que está sendo executado e o que daria certo e o que não daria certo. Então, na medida em que o computador está pegando informações, bancos de dados de milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de atendimentos, de consultas, e comparando com situações reais de eventos que vão estar relacionados, ele pode propor novos tratamentos, né? E ele pode, então, identificar compostos que foram utilizados em determinados tratamentos e que fazem sentido de converter eles em medicação mesmo, em criar aquilo ali, um remédio novo para aquela finalidade. Então, a inteligência artificial ajuda a criar uma nova medicação. Depois disso, tem uma segunda etapa desse processo que é importante, que é testar se aquele novo remédio funciona. E onde é que entra, então, também a inteligência artificial? Ela ajuda a pesquisar nos bancos de dados quais pacientes estariam num momento de tratamento importante para testar aquela medicação nova que está sendo trazida para o mercado. A gente teve agora, na semana passada, a questão da Preta Gil, que faleceu, e que ela estava fazendo um tratamento experimental lá nos Estados Unidos. O que é um tratamento experimental? É exatamente um processo desse tipo, em que a gente tem um composto que foi criado, a gente não tem a certeza de que ele vai funcionar, e a gente busca pacientes específicos para a aplicação daquele tratamento. Então, faz a otimização desses testes clínicos, analisa o resultado e verifica se aquilo ali passa a ser uma medicação a ser trazida para o mercado em geral. Então, esse é o grande processo em que a inteligência artificial também ajuda, que é na criação de novas medicações. Pessoal, tudo isso é para aumentar o nível de expectativa de vida que a gente tem. Se a gente hoje está num patamar, tudo isso está vindo para agregar valor, para acrescentar novas variáveis que vão nos ajudar a ter um aumento de longevidade e qualidade na longevidade. Também aqui a questão dos wearables, né? São os aparelhinhos que a gente vem adotando nas nossas rotinas e quanto isso vem melhorando o nosso processo. Então, como é que isso funciona? Né? Quem não usa ainda, ou quem usa, mas veste, mas não usa a informação,
Aqui tem uma lógica de como é que ela é importante. Então, primeiro, aquele wearable ele vai te monitorar. Ele vai avaliar, por exemplo, tua frequência cardíaca durante o dia, a hora que tu foi dormir, o tempo do teu sono, a qualidade do sono, se tu roncou dormindo, ou se tu acordou muitas vezes, se a temperatura do teu corpo oscilou muito durante a noite, se tu fez atividade física, se ela foi numa quantidade boa para o teu corpo, para o teu organismo durante a semana. Então, ele vai só analisando e guardando essas informações. Depois, ele começa a ler isso e começa a te dar dicas. Poxa, dormiu só 5 horas essa noite e não foi uma noite boa. Estou vendo que nas últimas semanas você vem dormindo mal. Quem sabe vamos trabalhar para dormir num horário específico e acordar num horário específico. Quiser, eu coloco um despertador na hora que você deveria dormir. Ele vai começar a te ajudar a fazer esse tipo de programação, né? Isso vai fazer com que tu melhore o teu estilo de vida. Começa a ter hábitos diferentes e mais saudáveis, né? Eu tô vendo que não a quantidade de exercícios que você faz durante a semana é menor do que as pessoas com a tua idade média. O que vai fazer contigo? Vai dizer assim, poxa vida, eu estou caminhando pouco toda semana mesmo. Quem sabe eu vou caminhar mais 2 vezes por semana, uma meia horinha aqui, outra ali, para ver se eu consigo melhorar, para ter pelo menos uma média do que as pessoas caminham durante a semana no mundo inteiro. Então, isso vai tentando fazer com que a gente mude os nossos hábitos, né? No momento em que a gente começa a melhorar os nossos hábitos, começa a reduzir doenças crônicas, diminui a obesidade, melhora a questão cardíaca, pulmonar, e também a questão da saúde mental. Hoje, alguns aplicativos eles já vêm com monitoramento, por exemplo, de humor. Vai lá, ele te pergunta durante o dia, como é que está hoje? Está mal-humorado? Está feliz? Está tranquilo? Está estressado? Ele vai ajudando a compor. E ele vai te sugerindo também técnicas de relaxamento, de mindfulness, para dizer assim, olha, inclusive eu tenho o meu reloginho aqui, a forma em que ele fica durante o dia, é a minha respiração, né? Ele sobe, eu respiro, parou a respiração, agora solta o ar. Isso ajuda no momento de estresse. Se eu estou muito estressado, estou no trânsito, não sei o quê, eu dou uma olhadinha no reloginho, respiro, daí ele fica paradinho 2 segundos, daí eu solto 4 segundos, e é isso aqui, daqui a pouco faz isso 3 vezes, 4 vezes, parece que o cérebro pega no tranco de novo e a gente volta num ritmo mais tranquilo para nossa rotina. Então são coisas muito simples e que estão realmente aumentando a longevidade e ajudando as pessoas a ter uma qualidade de vida, principalmente, melhor. Faz a propaganda do seu remédio, Giancarlo. Não é um Chorus nem um Garmin que no relógio. Eu uso o da Samsung, o Samsung Watch. Legal, legal. Tá? Depois eu peço o bônus da Samsung lá. Legal. Mas isso tudo que eu mostrei aqui, hoje já virou uma construção da ciência. Então, a gente já percebe algumas clínicas de tratamento. Esse aqui estou fazendo uma propaganda também do Instituto Assali. A doutora Assali esteve num evento aqui no South Summit, aqui em Porto Alegre, em março, e ela trouxe como o instituto deles trabalha com esse conceito do P6, uma medicina preditiva, preventiva, proativa, personalizada, planetária e participativa. Então, é a ideia do Deep Phenotype, que é entender as nossas origens, o que a gente traz pelos nossos DNAs, a nossa construção, e o Exposotype, o que nos influencia para melhoria e aumento da nossa longevidade. Então, é muito interessante essa abordagem deles, porque está relacionada realmente a tudo que a gente vem acompanhando na ciência de questões que são relevantes no aumento da expectativa de vida. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, e depois também vocês podem contar, quem é que já assistiu isso, eu acho que está até no Netflix, Como Viver até os 100 anos, Os Segredos das Zonas Azuis. Então na realidade tem até mais de um documentário desses, né? Mas o que esse documentário ele traz? Eles conseguiram identificar no mundo 5 áreas azuis, áreas em que a gente tem uma concentração de pessoas com mais de 100 anos.
e eles foram estudar o que acontece nessas regiões. E efetivamente a gente vê a necessidade de relacionamento social, a necessidade de ter atividade física, mas não é atividade física de eu tenho que ir para academia, é atividade física daquela questão da pessoa ir na padaria comprar o pão, ir na farmácia comprar um remédio, passar no boteco e dar um oi para todo mundo, tomar lá, de repente, um cálicezinho de vinho, conversar um pouquinho, socializar, voltar caminhando para casa, poder ter uma atividade dentro de casa que ela limpa a casa, ela limpa o jardim, ela cuida, ela faz a comida da família, mas ela se envolve, ela passa o dia inteiro tendo atividades e tendo essa condição de se sentir útil, de ter o corpo em movimento, de ter a cabeça em movimento. Isso tudo vai criando um ambiente em que as pessoas diminuem muito o estresse delas, elas têm uma alegria de viver, de estar com as pessoas ao redor delas, né? Então, eu recomendo também essa série aqui, esse documentário, que ela nos inspira muito a entender até os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Se a gente está construindo bons hábitos para envelhecimento saudável, e se a gente precisa corrigir alguma questão que é importante, já identificada, né, por estudos, por documentários, assim, que a gente pode nos apropriar desse conhecimento. Então, realmente recomendo esse tema aqui das zonas azuis. Fugindo um pouquinho desse lado da tradição, de melhoria e tudo mais, o que a gente tem no outro lado mais técnico, né? A gente vem acompanhando empresas que vêm desenvolvendo ferramentas, vêm investindo muito para entender a questão da longevidade. Eu trouxe outro exemplo aqui do Clube Vita, lá do Reino Unido, né? Eles analisam muitas informações de muitos fundos de pensão, seguradoras, empresas dos segmentos financeiros para entender a longevidade. E eles hoje, por exemplo, se a gente entra lá no site deles, a gente consegue ter uma área de mapa em que a gente consegue verificar, inclusive, a expectativa de vida por regiões lá no Reino Unido, de tanto que eles vêm trabalhando com essas informações, granularidade até por regiões, né? Então, se eu consigo ver dentro do Reino Unido áreas em que tem maior concentração de pessoas mais longevas, outras áreas com menos concentração, e isso tudo ajuda também no desenvolvimento, por exemplo, de produtos financeiros, produtos de previdência, produtos de saúde, com o entendimento melhor do o que faz a diferença para essas pessoas daquelas regiões estarem vivendo mais ou menos do que outras regiões. Então, isso tudo vai agregando o texto sobre a gente precisa entender para onde a gente está indo, quanto é que a gente vai sendo impactado, mas também ter as informações que nos norteiam para buscar esse direcionamento, né? Então, a gente hoje tem empresas no mundo, o Clube Vita ele já trabalha com informações do Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Então, a gente consegue avaliar as 3 regiões já com certa granularidade da elevação da longevidade, né? E entender hábitos, eles têm muitas palestras, muitos materiais que nos ajudam nesse sentido. João Carlos, deixa eu pegar até um comentário do Antenor aqui, que eu acho que é bem interessante nesse slide, atrás do mapa, aí tem um parágrafo que fala de risco de longevidade, né? Isso chamou a atenção do Antenor, e de fato é curioso a gente falar em risco de longevidade. Obviamente, quer dizer, a longevidade é uma coisa positiva, como você já destacou lá no início, mas a gente tem que tratá-la como um risco do ponto de vista do gerenciamento, é isso? Perfeito, André. O Antenor está muito ligado na palestra, porque o próximo slide é exatamente onde eu vou entrar agora no nosso tema, em que até agora a gente pôde falar sobre como é bom viver mais, como é importante a gente ter os nossos cuidados individuais para poder apropriar mais essa questão da longevidade de forma individual. Não adianta a gente dizer que todo mundo vive em média mais, mas a gente de forma individual não está se cuidando, não está fazendo o tema de casa, não está indo anualmente fazer check-up para gerar dados, para que depois a gente possa levar esses dados a serem comparados com grandes volumes de dados e dizer qual é a tendência do nosso tratamento.
Tem gente que diz, eu não faço check-up porque eu não fico doente. Não tá, pode não ficar doente, pode não precisar aquele check-up, mas o teu histórico de check-up vai ser importante. Porque o teu histórico de evolução de glicose, de colesterol, de diversas questões que vão ser trazidas nos teus resultados, no teu histórico médico, é que podem indicar alguma tendência ao risco de infarto, a doença, algum outro tratamento que tenha que ser preventivo. Então, não se engane se vocês estão muito bem e não querem fazer o check-up, porque vocês não estão ajudando na construção histórica dos seus dados médicos. Isso vai ser muito importante cada vez mais com a vinda da inteligência artificial. Até vou fazer mais uma observação aqui, que é o seguinte: experimentem, quem tem o ChatGPT, o Google Gemini, carreguem um exame médico que vocês fizeram para dentro e peçam para ele analisar. Ou coloquem 3 ou 4 exames iguais e de históricos diferentes. É incrível o que a gente tem de informação. Eu não quero que vocês usem eles como médico, mas só para mostrar como a inteligência artificial que está disponível hoje no nível do indivíduo, imagina no nível dos médicos e das grandes empresas de tecnologia e da ciência médica, podem trabalhar a nosso favor se a gente tiver dados. Se a gente não tiver dados, informações, tudo passa a ser uma surpresa. Então, eu vou tratar agora do risco longevidade. O que é o risco longevidade? É aquele gapzinho do nosso avião lá no início da palestra, se faltar combustível. Se a gente não tiver o recurso financeiro necessário para viver mais, para apropriar bem esse assunto longevidade, tá? E aí que começa a questão que, no Brasil, apenas 14% da nossa população investe para aposentadoria. E existe uma grande lacuna de valor a ser acumulado para pagar, por exemplo, R$ 1.000 por mês de renda. A gente fez aqui uma simulação. Essa simulação é o seguinte: imagina que eu vou chegar na data da minha aposentadoria e eu vou pagar R$ 1.000 por mês para uma pessoa por 25 anos. Se esse recurso eu investir no mercado financeiro com um ganho de 4% real, 4% mais inflação, eu precisaria ter em torno de R$ 2,5 milhões de reais. Mas se essa pessoa, em vez de receber a renda por 25 anos, passar a receber a renda por 30 anos, eu preciso ter em torno de R$ 265 mil a mais. Pô, Giancarlo, está me dizendo que se eu viver 5 anos a mais, eu tenho que ter R$ 260 mil para receber por mais 5 anos, 1.000 por mês. Essa é a conta. Tá fácil? Tá fácil acumular 260 mil no total para poder receber por mais 5 anos? Deixa eu dividir com vocês o quanto isso poderia ser fácil ou não. Se eu precisar arrecadar para minha poupança R$ 265 mil a mais, também com aquela rentabilidade de 4%, eu poderia agregar R$ 360 por mês por 30 anos. Se eu identificar que eu vou ter essa necessidade muito cedo. Se eu só tiver 15 anos para carregar esse valor, acumular esse valor, eu vou precisar de R$ 1.000 por mês. Agora, se eu ficar esperando para tomar uma decisão para me preparar melhor, se eu deixar para os últimos 5 anos antes da minha aposentadoria para acumular esses 265 mil, eu preciso fazer um esforço de acumulação de R$ 3.700 por mês. Porque eu não vou dar tempo para aquela rentabilidade, aqueles juros me ajudarem na contribuição. Passa a ser muito aporte. Vocês estariam em condições de abrir mão do orçamento em R$ 3.700 por mês para se preparar para ter mais 5 anos de renda lá no futuro? Essa é a angústia que muita gente passa a ter. Eu estou chegando muito próximo da aposentadoria e talvez o meu esforço contributivo precise ser muito grande. Então, falar em risco da longevidade, a gente poder entender que o que a gente quer é viver, mas viver numa boa condição financeira, uma boa qualidade de vida. Então, a gente precisa entender também que o preparo financeiro precisa vir junto. Não é o preparo da saúde só, é o preparo financeiro junto. E também aqui, em função do nosso tempo, não consigo avançar muito mais aqui, porque teria mais um monte de coisa para a gente conversar. Eu queria tentar finalizar
com algumas ideias com vocês, né? Vocês estão pensando no seu eu do futuro? Vocês já se enxergaram lá na frente? E se enxergando agora, se a gente fizer esse exercício, se a expectativa de vida continuar aumentando e a gente vai viver mais do que os nossos pais, os nossos avós, o dinheiro que está sendo poupado, ele vai ser suficiente para os anos adicionais sem risco de que eles se esgotem? A gente vai ter condição de estar se apropriando dessa longevidade que aumenta? Se a gente pensar nos nossos planos de acumulação individual, esses planos de contribuição definida, ou aqueles em que a gente tem os saldos de conta, em que muito da responsabilidade na acumulação é do participante. O participante vai escolher a contribuição dele e a empresa acompanha para fazer uma contribuição. É bom a gente ficar naquela contribuição mínima para acumular o mínimo e quando chegar lá na frente a gente só ter o mínimo de aposentadoria? Tenho condições de fazer um aumento em que, além de entrar o meu recurso a mais da contribuição, eu vou ter o acompanhamento da minha empresa e a rentabilidade sobre o dinheiro que a empresa vai botar a mais e a rentabilidade que essa contribuição a mais que eu vou fazer para o meu futuro? Porque, gente, a longevidade está aqui. A gente não está discutindo se teremos mais longevidade. Nós teremos. Isso é fato. E nesse fato, a gente está se preparando para isso? A frustração da expectativa de benefício é um risco significativo, e por isso que a palavra que o Antenor trouxe, risco, foi muito bem apropriada por ele. Aqui é um risco, a gente está tomando um risco. O risco é algo que pode ou não acontecer. Se a gente estiver preparado, a gente estiver mitigando esse risco, a gente estiver buscando alternativas, pode ser que esse risco não se concretize lá na frente. Mas a gente tem que entender que ele é um risco. E cabe a gente que trabalhar para ele não acontecer lá na frente. Então, você está pronto para enfrentar o impacto dessa insuficiência de recursos financeiros, para poder ter mais acesso à saúde, mais acesso a tratamentos que vão mudar a nossa qualidade de vida? E por último, aqui para ajudar também aqui no nosso propósito da Fundação Promon, o seu gestor de previdência tem informações que podem ajudar vocês, principalmente aqueles que não são participantes, que conversando com a Regina, ela me comentou que existem pessoas que ainda não são participantes do plano de previdência, o quanto essa jornada de acumulação de recurso, ela é complexa, ela é difícil para a gente poder entender quando a gente acumula, e se quando a gente está acumulando, a gente está fazendo os melhores investimentos, estou aplicando no melhor produto financeiro do mercado, ou a gente tem especialistas que dizem assim, olha, eu passo o dia inteiro estudando gestão de investimentos, eu tenho equipes preparadas para isso, não é? Talvez a equipe que está preparada e que me ajude a melhor tomada de decisão na minha jornada. Então, também aqui é fazendo valer o papel da entidade de previdência privada. A entidade de previdência complementar está aqui para ajudar as pessoas a se organizarem para esse futuro. Então, as mensagens são muito boas, são muito otimistas do ponto de vista de longevidade, mas a gente tem que estar preparado para surfar nessa grande onda aí que vem, né? Eu queria passar então para vocês aqui não sei se alguém já viu o videozinho do cavalo da Kawasaki. A Kawasaki ela é uma empresa que produz motos, né? Então, deixa eu clicar aqui no vídeo. Opa, espera que eu cliquei em descompartilhar aqui. Voltou, né? Voltou. Então, a Kawasaki, que é uma empresa que produz moto, está pensando num novo contexto. Olha como é que é isso. Vocês já pensaram uma moto fazendo assim? E olha essa moto agora, olha que interessante isso. Uma moto que vai caminhar na floresta.
Corleo. E o mais incrível, não é só a inteligência artificial, um vídeo de inteligência artificial, é um produto que eles já estão testando. Então, se a ciência da moto, da motocicleta, já está nesse nível, a ciência da longevidade vem mostrando tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, para a gente entender como de fato as coisas já estão acontecendo, a gente precisa estar preparado para esse futuro, né? Então, acho que era isso que eu tinha organizado aqui. Fico à disposição. Agora a gente ainda tem uns minutinhos aqui para fechar o nosso horário, para as conversas. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor. E muito obrigado pela oportunidade, André e Márcia, todos aqui. Imagina. Fica aquela sensação de que a gente poderia fazer mais um painel de 1 hora para você entender um pouco a exploração desse tema. Muito bacana. Acho que você explorou muito, muito bem. E óbvio que é a história da nossa, quer dizer, a gente trabalha com longevidade, com previdência, né, Giancarlo? É muito satisfatório, muito prazeroso para a gente poder trazer soluções para o risco de longevidade. Eu ia chamar de problema de longevidade, mas talvez seja mais adequado falar risco. E a gente está tentando sensibilizar as pessoas sempre sobre esse risco e sobre a importância de se preparar. A gente não fala tanto de inteligência artificial, mas, enfim, atualizando, agora tem que atualizar o discurso e trazer inteligência artificial como um agravante do risco, né? A gente procura, Giancarlo, atender a todo mundo aqui. O Roberto Rocha fez uma brincadeira aqui, mas ele pergunta, uma pergunta de $1 milhão, segundo ele aqui. A projeção da expectativa de longevidade para os próximos 25 anos. Acho que o que ele quer saber é qual que é a projeção da sobrevida, né? Quanto tempo a mais as pessoas vão viver? Não sei se vocês têm esse tipo de estatística. Aí a gente vai ter que colocar se usar os recursos de inteligência artificial ou não, né? Se fizer bem uso da sua vida, né? Enfim, de todas as ferramentas que a gente tem para prolongar, pode ser infinito, né? E aí eu acho que fica uma reflexão também que acho que o Jean Paulo pode responder a pergunta de 1 milhão aí que você mesmo tinha jogado no início da conversa, né? Acho que por isso que o Roberto está trazendo de volta agora, mas acho que fica uma reflexão importante para a gente, que você também já salientou, né? Assim, a longevidade está aí, é um fato. Né? Então, a gente vai viver mais, né? Tudo indica que a gente vai viver mais. Então, olhando esse aspecto sob o ponto de vista financeiro, né, para o nosso futuro, e para quem tem a possibilidade de ter um plano, né, que ajude a organizar financeiramente esse futuro, como é o caso aqui dos participantes da Fundação Promon, a gente tem que olhar sobre alguns aspectos, né? Se você está na fase de acumulação, que você, de fato, reflita o seu planejamento para que ele seja suficiente nesse período de acumulação, né, transferindo o seu desejo de consumo no presente para poder consumir melhor no futuro. Né, então, que faça uma poupança. Se você ainda não é que o faça também, você tem a possibilidade de ter um instrumento na mão que te possibilita um futuro melhor, então não perca tempo, né? Faça a sua adesão. E se você é participante e já é aposentado, ou seja, está usufruindo daquilo que você acumulou, também use os seus recursos de forma consciente, né? Para que ele que o planejamento tenha as duas, de fato, né? Para você a melhor qualidade de vida possível, né? Então, acho que das três possibilidades aí, a que é contínua, assim, a que é perene entre as três, é que vocês têm em mãos a possibilidade de ter um instrumento que possibilita tudo isso, né? Essa qualidade, né, que tão buscada e que a gente almeja, mantendo aquilo que a gente tem enquanto é funcionário, né? Lembrando que a nossa renda fixa de ser funcionário não vai existir lá no futuro, então, e nem sempre o INSS vai nos prover, né,
de manter, né, essa qualidade. Então, sim, é usufruir de forma melhor possível o que a gente já tem em mãos, que é esse benefício, né, de ter um plano de previdência previdenciária, né? Se alguém tiver alguma pergunta. A Carol coloca aí um comentário ratificando bem o que a gente está falando aqui, né? Em ter independência e tranquilidade lá na frente depende muito das escolhas que a gente fizer hoje, né? Então, é isso. Agradecer a você, Giancarlo, novamente, assim, pela oportunidade, né, de trazer essas reflexões e informações aí sobre o tema, né? Fica aqui sementinha para a gente ter discussões futuras também, porque esse tema, né, é bem amplo, como você disse. Legal, obrigado, Márcia e André. E estou vendo aqui o comentário do Antenor, né? Que bonita a mensagem dele, que nos meus 65 anos de vida, 42 profissionalmente, a fundação foi de longe a melhor aplicação financeira que eu fiz. Eu não tenho dúvida disso. Dificilmente, de forma individual, a gente teria condição de conseguir acumular uma proteção financeira como a gente consegue quando a empresa vem, nos acompanha, nos dá o suporte, traz pessoas importantes para cuidar desse recurso, né? Então, a importância dos gestores aí também, parabéns para todas. Então, são 50 anos, né, Márcia? 50 anos, né? Com governança, transparência, ética, integridade, com acesso a recursos financeiros, né? E investimentos que jamais uma pessoa física conseguiria sozinha, né? Então, assim, a gente tem que lembrar de tudo isso quando a gente tem um benefício como é o benefício que a gente oferece aqui, né? E, Márcia, Muito só obrigada. lembrando que tem uma pesquisa de satisfação, pedir para as pessoas ajudarem com feedback e também com sugestões de temas para os próximos painéis. Giancarlo, te agradecer muito, foi muito bacana mesmo, você fez de uma maneira brilhante. E se você quiser sugerir temas também para os próximos painéis, a gente ficaria grato. Legal, conhecendo sim. Muito obrigada a todos pela presença e participação. Obrigado, pessoal. Então, Obrigado. até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.